Imagina só você pedir para o seu filho esperar 5 minutinhos. Só que esses 5 minutos nunca acabam. Foi exatamente essa frase que apareceu repetidas vezes quando pesquisadores lá da Nova Zelândia sentaram com 20 crianças de 6 a 9 anos e perguntaram uma coisa que quase ninguém pergunta. O que você acha do jeito que seus pais usam o celular? O nome desse estudo é bem direto, só mais 5 minutos. E hoje eu quero te levar para dentro dessa pesquisa, como se fosse uma aula mesmo, tá? Para você entender o que os pesquisadores encontraram, por que isso importa tanto para quem cria filhos pequenos e o que dá para a gente fazer com essa informação no nosso dia a dia. Antes de entrar nos resultados, a gente precisa entender o problema que motivou o estudo. A gente já sabe por outras pesquisas que os pais de hoje passam uma quantidade enorme de tempo nas telas. Um estudo anterior mostrou que os pais chegam a passar 9 horas por dia com algum tipo de dispositivo, sendo mais de 4 horas só no celular, com uma média de 67 desbloqueios de tela por dia. Isso é muita coisa. Existe até um termo técnico para quando essas telas atrapalham a relação entre o pai ou a mãe e o filho. Se chama tecnoferência, que é a interferência do dispositivo na interação familiar. Pesquisas já mostram que quando os pais estão distraídos com o celular, eles ficam menos afetuosos, respondem de forma mais ríspida e até percebem menos riscos, como um filho se machucando no parquinho. Só que aqui está o ponto principal que os pesquisadores desse estudo destacaram. Quase toda essa pesquisa sobre tecnoferência foi feita perguntando para os próprios pais ou estudando bebês e adolescentes. Quase ninguém tinha ido direto na fonte perguntando para as crianças pequenas, entre 6 e 9 anos, o que elas pensam, o que elas sentem sobre isso. E é essa lacuna que o estudo quis preencher. E tem um motivo prático para isso importar. Os pais, quando respondem sobre o próprio uso de tela, tendem a minimizar. É o chamado viés ou desejabilidade social, ou seja, a tendência de responder o que parece mais aceitável, sabe? Não o que realmente acontece. E as crianças não têm esse filtro. Elas relatam o que elas observam sem rodeios. Vamos entender rapidamente o desenho do estudo, porque isso explica a qualidade dos dados. Os pesquisadores foram até uma escola primária da Nova Zelândia e trabalharam com 20 crianças de duas turmas. Uma com idade entre 6 e 7 anos e outra com idade entre 7 e 9 anos. A escola tinha uma composição bem diversa em termos de etnia, o que ajuda a pensar que os achados não vêm de um grupo muito homogêneo. E ao invés de fazer só uma entrevista tradicional, o time montou duas oficinas em dias diferentes com 4 atividades interligadas. E aqui que está algo interessante do ponto de vista metodológico do trabalho. Eles trataram as crianças como especialistas. Essa escolha de linguagem, ela existe justamente para reduzir o desequilíbrio de poder entre o pesquisador adulto e a criança e fazer com que elas se sintam à vontade para falar com sinceridade. A primeira atividade foi um joguinho coletivo, em que as crianças se moviam pela sala para indicar se os seus pais usavam um determinado aparelho em casa. Depois, em grupos pequenos de 4 ou 5 crianças, elas foram conversando e também podiam desenhar o que descreviam. E, por fim, teve uma atividade de encenação, onde a criança fazia o papel de mãe ou do pai, mexendo no celular, e a outra fazia o papel do filho, tentando chamar a atenção. E tudo foi registrado, literalmente, palavra por palavra, com apoio de anotações da equipe depois de cada oficina. Agora vamos para os primeiros achados. O primeiro grande tema do estudo mostra uma coisa que talvez surpreenda muitos pais. As crianças, elas não só percebem que você está no celular, elas sabem em qual aplicativo você está e sabem até que horas você fica acordado nele. O celular foi de longe o dispositivo mais citado pelas crianças, seguido de televisão, notebook, tablet e videogame. Uma criança de 6 anos contou com detalhes impressionantes que a mãe entra no Facebook e no TikTok e fica acordada até 10 da noite mexendo em e-mails ou vendo vídeos aleatórios e engraçados. E não tem um cômodo da casa que fique de fora. Uma das crianças desenhou a mãe usando o celular deitada na cama. Outras falaram da cozinha, da sala. Não existe na percepção dessas crianças um espaço da casa livre de telas. Elas também entendem com bastante clareza os motivos. Muitas falaram que os pais usam o dispositivo para trabalhar. Uma criança disse algo que resume bem esse ponto. Meu pai e minha mãe trabalham no celular, fazem coisas muito importantes e eu não sei o que é.
Eles só dizem que é importante. Então, repara bem nessa frase. A criança ela não está questionando se o trabalho é legítimo. Ela está descrevendo a sensação de ficar de fora de uma explicação, de não entender por que aquilo consome tanto tempo dos pais. E aqui aparece um dado bem curioso. Algumas famílias já criaram regras próprias, tipo, ninguém trabalha no Dia das Mães ou no Dia dos Pais. Isso mostra que, mesmo sem intervenção externa, muitas famílias já sentem intuitivamente que certos momentos precisam ficar protegidos da tela. Só que no dia a dia comum, sem essa regra especial, as crianças descreveram os pais como praticamente sempre conectados. Frases como: ele fica o dia inteiro no computador, de manhã até a noite, ou ela fica muito tempo naquele notebook, apareceram repetidas vezes. Aos 6, 7, 8 anos, essas crianças já formaram um julgamento claro sobre o que é um uso razoável de tela e o que é um uso excessivo. O estudo também descreveu um padrão bem interessante chamado coexistência, que é quando pai e filho estão no mesmo espaço, mas cada um está absorvido no próprio aparelho. Uma criança contou que quando o pai mexe no celular na cama de manhã, ela aproveita para jogar no tablet dela. Outra disse também que quando os pais assistem televisão, ela e a irmã ficam no iPad, ou seja, a tela dos pais muitas vezes empurra a criança para a própria tela. E agora a gente chegou ao coração do estudo, que também deu nome à pesquisa. Nas encenações, um padrão se repetiu com uma frequência impressionante. A criança pedia para brincar e o adulto, seja no papel real ou na encenação, respondia: só mais 5 minutinhos. E aí os próprios pesquisadores perguntaram para as crianças: isso acontece de verdade na sua casa? E a resposta, de forma praticamente unânime, foi sim. Uma criança contou uma cena que resume bem essa dinâmica. Ela pede para o pai brincar de cavalinho. E ele responde que está muito ocupado. Mas a criança sabe com toda certeza que, na verdade, ele só está mandando mensagem no celular. Outra criança brincando de escorregador num parquinho descreveu que o pai fica jogando sozinho no aparelho e nem percebe que está torcendo para outra criança descer, e não para ela. E não é só sobre momentos de brincadeira. A tecnoferência também apareceu em situações básicas do cuidado diário. O menino contou que quase todo dia de escola o pai fica no celular de manhã, enquanto o irmão mais velho fica com fome e com raiva esperando o café da manhã. Outra criança relatou que pede para o pai fazer o café da manhã e ele, deitado na cama, olhando para o celular, responde sempre a mesma coisa. Só mais 5 minutinhos. Nas próprias encenações, quando uma criança pedia para brincar, era comum o outro colega, fazendo o papel de pai, simplesmente responder não, 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 ou agora não, estou ocupado. E uma criança fez um comentário que eu acho que resume o sentimento geral dessas crianças. Ela disse que sente que os pais não prestam atenção de verdade e que só querem brincar por um pouquinho de tempo. E esse é o ponto central do estudo. Não é que as crianças acham que os pais nunca deveriam usar celular, mas é a sensação de competir com o aparelho pela atenção deles e quase sempre perder essa disputa. Agora vamos para a parte emocional dessa pesquisa, que eu considero a mais importante para quem está assistindo esse vídeo. As crianças conseguiram descrever com muita clareza o que elas sentem quando os pais ficam ali absortos no celular. E a emoção que mais apareceu foi tristeza, seguida de raiva e da sensação de não ser vista. Uma criança fez um desenho e explicou assim: ela ficou triste porque a mãe estava olhando o celular e não quis jogar tabuleiro com ela. Outra criança contou uma promessa quebrada. O pai disse que ia levar ela e o cachorro para o parquinho, mas ficou o tempo todo no tablet. E quando o pesquisador perguntou se isso acontecia com frequência, a resposta foi simplesmente sim. Teve também um relato que eu acho que resume bem esse sentimento de invisibilidade. Uma criança contou que o pai vai direto para o computador e mesmo quando ela pede para ele parar, ele nem escuta. E existe uma frase que foi dita para uma criança de 6 anos numa roda com outras crianças que eu achei profundamente reveladora. Ela disse que se sente incomodada porque os pais ficam mais focados no joguinho do celular do que nela e na irmã. E as colegas do grupo responderam de forma espontânea: eu sinto pena de você, eu também sinto pena. Ou seja, gente, aos 6 e 7 anos, essas crianças já reconhecem esse sentimento de rejeição nas outras e sentem empatia por isso. Mas o estudo mostrou também o lado positivo, e isso é importante da gente destacar. As crianças relataram momentos de felicidade ligados ao uso de tela, principalmente quando era um uso compartilhado. Assistir um jogo com o pai, ver um desenho animado juntos durante o jantar, ficar no colinho enquanto os pais assistem televisão. O ponto-chave aqui é a palavra junto.
A criança ela não rejeita a tecnologia em si, ela rejeita ser deixada de fora enquanto o dispositivo consome a atenção do adulto. E tiveram crianças que foram bem categóricas. Uma chegou a dizer que nunca em toda a vida se sentiu feliz vendo os pais no celular. Outra falou que só fica feliz quando eles finalmente saem do notebook para ficar com ela, porque isso quase nunca acontece. Então vamos fechar com o que os próprios autores discutem no final do artigo. O primeiro ponto é que essas crianças não são passivas. Elas observam, interpretam e formam opiniões sobre o comportamento dos pais desde muito cedo. Isso desafia um pouco a ideia de que crianças pequenas não conseguem articular o impacto da tecnologia na própria vida. O segundo ponto tem a ver com a aprendizagem social. Os pesquisadores citam a teoria de que as crianças aprendem padrões de comportamento observando os adultos ao redor. E isso vale tanto para hábitos saudáveis quanto para hábitos problemáticos, como o uso de tela. Ou seja, o jeito como você usa o celular na frente do seu filho hoje pode tornar um modelo para o jeito como ele vai se relacionar com as telas lá no futuro. E o terceiro ponto que eu acho essencial é o que a gente faz com esse monte de informação. Os autores são bem claros ao dizer que proibições rígidas para as crianças não resolvem o problema, principalmente enquanto o uso dos próprios pais continua alto e sem nenhum tipo de regulação. A proposta deles não é o medo nem a culpa, é reconhecer o próprio uso, negociar limites em família, incluindo as crianças na conversa, e priorizar momentos de brincadeira livre de telas. E tem uma frase da discussão do artigo que eu quero trazer aqui, porque resume bem o espírito do estudo. Se os próprios pais têm dificuldade em administrar o uso do celular, como é que a gente pode esperar que eles ensinem os filhos a fazerem isso? Então, olha só o que essa pesquisa conclui. Crianças de 6 a 9 anos conseguem descrever com uma precisão impressionante os aparelhos que os pais usam, os aplicativos, os horários e principalmente como isso faz ela se sentir. E na maior parte das vezes o sentimento é de disputa. Disputar a atenção com uma tela é quase sempre perder. E eu não estou aqui para culpar ninguém. Ser pai ou mãe hoje envolve trabalho remoto, envolve mensagens que não param e uma pressão de estar sempre disponível. Mas essa pesquisa é um convite para olhar com mais atenção e mais carinho para esses momentos de só mais 5 minutinhos e perceber que do outro lado existe uma criança contando cada um desses minutinhos. Então, se esse vídeo te fez pensar em alguma coisa, refletir, me conta aqui nos comentários. E se você quiser entender mais sobre desenvolvimento infantil e a relação entre pais e filhos com base em ciência de verdade, é só me seguir por aqui.